Olá, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Vamos começar o comentário da primeira lição do trimestre, do segundo trimestre desse ano 2020. Nós vamos iniciar, então, o estudo do livro de Josué. A nossa lição traz o título Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. A nossa primeira lição vai trazer o título bastante parecido até com o título e o tema da lição, de todo o trimestre, mas a lição de hoje, a lição de número 1, traz o título O Livro de Josué, Tempo de Conquistas. Pois bem, nesse livro a gente vai estudar em todo esse trimestre, nós vamos estudar tudo o que aconteceu durante todo o livro de Josué, o que nós vamos aprender, o que Josué passou e tudo mais. E na lição de hoje, especificamente, será um overview. Nós teremos uma visão geral de como vai ser o trimestre e a gente vai ver, inclusive, qual é o valor, qual é a importância desse livro de Josué e o porquê ele está inserido aí no nosso cânon sagrado. Amém? O texto do dia, nós vamos ver ele em Romanos capítulo 8 e o versículo 37 que diz: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A síntese diz: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Pois bem, o comentarista, quero só fazer aqui a menção do comentarista desse trimestre, é o Reinaldo Odilo Martins Soares, ele é pastor em Natal, também é juiz de direito, bacharel em teologia e em direito, especialista em direito processual, civil e penal, mestre e doutorando em direito pela Universidade País Vasco, Espanha, e autor também dos livros que foram publicados pela CPAD, Eu em Minha Casa e Tempo para Todas as Coisas. Um grande homem de Deus, um gabarito muito grande, não sei se o pastor Reinaldo Odilo está nos vendo, mas fica aqui o nosso abraço e as nossas considerações. Amém, meus irmãos? Então vamos lá entendermos aqui então o que a nossa primeira lição vai nos trazer de importante. Como introdução, né, para a gente entender esse livro de Josué, a gente vai ter que entender um pouquinho como que Josué chegou onde ele chegou. Então, para isso, vamos regressar um pouco na história do povo. Lá, bem antes de Josué, Deus chama Abraão. Acredito que todos vocês saibam muito bem a história de Abraão. Deus chama Abraão. Abraão, então, por Deus é chamado, sai da sua terra, vai para a terra, inclusive a terra de Canaã, e depois ali ele vai ter os seus filhos, o seu filho, os seus netos, e também os seus bisnetos. E desses bisnetos, um deles é o José, que ele é vendido como escravo lá para o Egito, chega no Egito e se torna governador. Pois bem, nesse instante, ele se tornando governador, vem uma grande fome sobre toda a terra e todos os filhos de Abraão descem para o Egito e ali então eles começam a povoar o Egito e saem da terra onde Deus já havia separado para eles. Quando eles ficam no Egito, passa-se o tempo, a Bíblia vai dizer que levantou um faraó que nunca havia falado de José, então ele escraviza todo o povo hebreu. Nesse instante de escravidão, Deus já começa a levantar, então, passa-se o tempo, Deus levanta Moisés para libertar o povo daquela opressão do Egito. Acredito também que vocês sabem muito bem essa história das pragas do Egito, e Deus com grande mão forte, como a Bíblia diz, tira o povo do Egito pela liderança de Moisés rumo a Canaã, a terra prometida, a terra tão esperada, a terra de seus pais. Então, eles caminham durante todo o deserto, essa caminhada vai levar cerca de 40 anos e lá, durante essa caminhada, nós vamos ver grandes coisas que Deus faz. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de nuvem, coluna de fogo, maná, grandes bênçãos, grandes provisões. A Bíblia vai nos tratar também que durante todos esses 40 anos, as sandálias, as roupas não envelheciam. Maravilha, glórias, só glórias. E chega com Moisés até a porta, ou até as divisas de Canaã, ao ponto de conquistá-la. Entretanto, Moisés morre, não chega a entrar em Canaã, Moisés morre, e Josué então é levantado por Deus, é escolhido
para conduzir o povo, então, na conquista de Canaã. Eles ficam aí acampados do lado de cá, né, do lado do Rio Jordão, apenas na expectativa de conquistar a Canaã, e Josué, então, é levantado como substituto de Moisés. Então, é nessa cena, logo após a morte de Moisés, que Josué é levantado para liderar o povo de Deus. Acredito que deu para a gente se situar onde nós estamos, mais ou menos, na história. Então, nós temos um belo plano de fundo. E no capítulo 1, aqui no nosso primeiro tópico, né, o livro de Josué, nós vamos ter também agora uma visão panorâmica, o item 1 do primeiro tópico, a visão panorâmica a respeito do próprio livro de Josué. Então, esse livro de Josué ele é conhecido como o primeiro dos livros históricos. Na divisão que nós temos da Bíblia, né, temos aí o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, enfim. Temos toda a divisão. E aqui, como recomendação para que você conheça mais sobre essa divisão dos livros históricos, eu vou deixar um livro aqui, que é o livro 29 Minutos para Entender a Bíblia, do pastor Ezequias Soares, você deve conhecer muito bem, e também da Daniele Soares, a filha do nosso pastor, nesses tempos que nós estamos vivendo de quarentena, inclusive estamos aqui nessa aula, nessa teleaula, nessa aula à distância. Quarentena, você muito bem tem com certeza pelo menos 29 minutos aí para entender a Bíblia. Então fica a recomendação nesse livro, você vai entender a divisão da Bíblia nessas categorias e tudo mais. Vai ter um ótimo pano de fundo, você vai aprender bastante coisas, é muito enriquecedor. E Josué, né, voltando aqui à nossa lição, Josué é o primeiro dos livros denominados livros históricos. Ele vai encabeçar, então ele sai aí do Pentateuco e ingressa no primeiro livro primeiro dos livros históricos. E para a gente entender também nessa visão panorâmica, o livro de Josué acontece mais ou menos, né, no ano 1400 a.C. Então, 1400 anos para trás, nós estamos no ano 2020, então seriam 3.420 anos atrás, 3.400 anos aí atrás de nós. E é interessante que todos aqui, como o próprio comentarista fala, né, o livro foi todo escrito por Josué, exceto, obviamente, ao final, quando narra a sua própria morte, né, não dá para narrar a própria morte, eu não sei como que eu vou morrer. Então, o livro foi escrito por todo Josué e esse finalzinho do livro de Josué foi escrito aí por alguém desconhecido, mas simplesmente para fechar esse livro e mostrar toda essa biografia de que Josué passou. E aqui vale ressaltar, é interessante que às vezes a gente fala assim, eu quero ser como Josué, um grande líder de Deus, conquistador, bênção, vou para cima, derrotar gigantes, derrotar Jericó, derrubar as muralhas, atravessar o Jordão. É interessante isso e é verdade, mas antes de Josué se tornar esse líder, ele não era alguém esquecido, ele não era um anônimo. A gente vai ver durante o livro de Êxodo diversas vezes que Josué é apresentado. Uma delas, ele é levado como espia para a terra de Canaã, quando eles estão lá em Cades Barneia, e ele é uma pessoa que já vislumbrando as conquistas de Deus, ele já olha para a terra e fala assim, olha, a terra realmente é como Deus mandou, vamos lá, vamos conquistar, vamos ganhar. E aí o povo, outros espias falam, não o contrário, mas tem medo, né? E aí não vão por esse caminho, e aí ele volta, tudo mais, passa-se tempo, a gente vai ler, inclusive, vamos ler um versículo, está em Êxodo capítulo 33, e o versículo 11, que vai falar também de Josué, o comportamento de Josué, e é interessante, só ressaltando esse versículo, né, eu lembro um tempo atrás, bastante tempo, Êxodo 33, verso 11, a primeira pregação que eu ouvi desse versículo foi com o presbítero Jailson Marinho, foi uma pregação que marcou minha vida faz bastante tempo, também fica aí, Marinho, meu abraço, minha consideração. Êxodo 33 e 11, fala assim, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial. Porém,
o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Olha que interessante. Josué, nesse instante, ele não era líder. Josué, nesse instante, ele era um auxiliar. Só que ele vivia com Moisés. Ele estava com Moisés a todo instante. O povo ia reclamar, o povo ia murmurar, mas onde Josué estava? Josué, auxiliar de Moisés, vivia na tenda, vivia onde, naquela região, onde você vai ler também todo o contexto do capítulo 33, que era onde Deus falava. Ele falou assim, poxa vida, o meu líder está aqui, é aqui onde Deus fala, é aqui que eu quero ficar. Eu não vou ficar procurando coisas a mais, coisas além, porque eu sei onde eu devo ficar. Então Josué passa a vida inteira ao lado de Moisés, aprendendo com Moisés, se desenvolvendo com Moisés, para quando chegar nesse instante, no instante que Moisés vai ter que entregar o bastão, Deus fala assim, opa, existe um Josué, alguém com quem eu possa contar. E às vezes nós queremos ser como Josué, mas não queremos passar pelo tratamento de Deus, ou passar pelo período de preparo. Para você ter uma ideia, Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Ou seja, ele viveu 30 anos se preparando para um ministério de 3 anos. Então ele sabia que o ministério dele ia ser um ministério de 3 anos, ele se prepara por 30 anos. Então o tempo de preparo é tão importante quanto o próprio momento de liderança ou o próprio momento de trabalho. Então, meu jovem, você que está me ouvindo, ou qualquer irmão, saiba e valorize o tempo de preparo com Deus, o tempo de estar com Deus, você e Deus, o tempo de auxiliar os teus líderes, o tempo de ajudar as pessoas, porque é nesse momento que Deus está preparando você, preparando a mim para aquilo que está a vir. Vamos ler mais um versículo, olha só, onde Josué estava inserido. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, veja só, Josué vai estar nessa mesma descrição. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 1. Aqui a gente vai ter o retrato de Paulo falando do pessoal, dos irmãos lá, do povo hebreu saindo, mas olha só, e Josué estava nesse miolo, nessa galera aqui. Ó, 1 Coríntios 10 e 1. Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram sob a nuvem. Nossos pais, todo o povo que saiu, inclusive Josué, estavam sobre a nuvem. Todos eles passaram pelo mar. Todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Veja só, apesar de Josué estar inserido nesse grupo, nesse instante Josué se separa. Fala assim, opa, Deus não se agradou da maioria deles. A maioria. E por que não de Josué? Porque Josué vivia na tenda, Josué vivia seguindo o seu líder, auxiliando o líder. Por que Deus não se agradou deles? Olha, o próprio Paulo continua. Razão, né, que eles ficaram prostrados no deserto, por Deus não ter se agradado. Ora, estas coisas, Deus não ter se agradado deles, apesar de terem passado por tudo isso, essas coisas se tornam exemplos para nós, a fim de que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Então o que eles faziam? Apesar de estar recebendo as bênçãos de Deus, cobiçaram coisas más. Josué não fez isso. Não sejamos idólatras, como algum deles foram. Versículo 8. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram. Versículo 9. Não ponhamos Cristo à prova, como algum deles fizeram. Versículo 10. Não fiquem murmurando, como algum deles murmuraram. E versículo 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência para nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Então você percebe que todos eles estavam na mesma situação, todos eles beberam coisas boas, comeram coisas boas, viram coisas boas, mas Deus não se agradou de todos eles. Josué não. Josué, apesar de estar inserido naquela população, ele sabia se comportar como um servo, sabia estar junto com Moisés, estava ali trabalhando. Então, meu jovem, você também tem que ficar atento a isso. Se ainda não chegou o seu tempo, lembre-se, é o tempo de preparo. Ajude, auxilie aqueles a quem você está em volta,
porque é o momento que Deus está trabalhando com a sua vida. Agora, se você começar a cobiçar, começar a murmurar, você vai estar incluído num grupo que, apesar de estar recebendo as bênçãos de Deus, Deus não vai estar se agradando. Então, isso serve de alerta para nós. Então, esse era o propósito o item 1, uma visão panorâmica. Como era o mundo na época, o subtópico 2, do primeiro tópico aí, subtópico 2. Aqui a gente vai ter uma pequena aula de história, né? Vai falar que nessa mesma época, por volta de 1400 anos antes de Cristo, já havia civilização no Japão, partes da Europa, no Peru, alguma coisa no México, América do Norte ainda, os Estados Unidos ainda não tinha população. Vai falar um pouco de Roma, que Roma foi construída no ano 750 antes de Cristo, né? Depois desse evento, 750 anos depois. Então, o Egito, nesse momento, era o país mais rico, mais populoso, apesar ainda de próprio pessoal, o povo hebreu ter saído, ter dado um grande desfalque, mas então aqui ele está dando esse contexto histórico de algumas civilizações que aconteciam nesse mesmo período de ano, mas temos pouca ou quase nada de interferência, para não falar realmente que não tem nada de interferência com o povo do Japão ou Europa nesse instante. E o terceiro subtópico vai descrever um pouco da terra prometida, né? Vai falar de Canaã, então enquanto no segundo falávamos de história, nesse terceiro vamos falar um pouco de geografia, da localização dessa terra. Aqui só vale lembrar, eu quero ressaltar que o tamanho da terra prometida é tão pequena que é menor do que qualquer estado do nosso país, né? Até o menor estado do nosso país ainda é maior do que a terra prometida. E aí você pode se perguntar, por que será que Deus não prometeu o mundo todo para eles? Não é verdade? Deus Todo-Poderoso falou assim, não, eu escolhi Abraão, você vai dominar o mundo. Mas Deus não quis isso. E isso é interessante para nós, porque às vezes nós ficamos vislumbrando coisas grandes, magníficas. Falamos assim, não, eu só vou quando Deus me encher, eu virar doutor, pós-doutora. Irmãos, esteja debaixo da mão de Deus, debaixo da bênção de Deus, debaixo da proteção de Deus, é o melhor lugar que se pode estar. Então, você vai ver que para eles estavam desejosos pela terra prometida, e ainda que o pedaço de terra era tão pequeno, que o menor estado do nosso país ainda é maior. Então, o interessante e o importante que nós temos aqui é que estar debaixo da vontade de Deus e no propósito de Deus é o melhor lugar que você pode estar. Pode ser que você fale assim, eu não sou o mais rico de todos os homens, mas se você tem Cristo, você tem tudo. Aí eu não sou o mais famoso de todos, mas se Cristo está no teu coração, você não está perdendo nada. Eu não sou o mais eloquente, o mais. Fique tranquilo, meu irmão. Se você está no propósito de Deus, esse é benção. Então aqui você vai ver que o Estado de Israel tinha em torno de 20 mil quilômetros quadrados. Então o segundo tópico, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. O primeiro, então, o propósito do livro de Josué. Eu quero ressaltar em tópicos, e aqui é bastante interessante, porque veja só, qual que é o propósito do livro de Josué? O comentarista ele traz assim, ó, eu só vou listar, né, elencar como ele já colocou lá, mas o propósito era apresentar a visão do chamado de Josué, a travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo, o ministério de Josué e a divisão da terra prometida. Chamado, travessia do Jordão, devoção e obediência, ministério e a divisão da terra prometida. Bastante interessante, mas vamos dar uma retrata um pouco, tenta idealizar isso daqui como se fosse a nossa vida cristã. Quando você fala assim, eu vou me converter, a nossa conversão e a nossa caminhada com Cristo. O chamado de Josué, aquele instante que o Espírito Santo nos convence do pecado. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Então, o chamado de Josué. A travessia do Jordão, então é um momento de mudança totalmente, a sua conversão propriamente dita. A devoção e obediência que você põe a Deus. E aí então o seu separo do seu ministério. E aí, por último, a conquista e a divisão da terra prometida. Bastante interessante, na verdade. Então, o próprio livro de Josué também vai ser uma figura de Cristo. A gente vai ver também
ao decorrer das lições, né, nas outras lições, mas você consegue perceber que essa estrutura, o chamado, a travessia do Jordão, devoção, obediência, ministério e conquista, faz parte da trajetória, meu querido. Eu vou até brincar e falar assim, a trajetória do herói, sabe? O herói. Primeiro, o herói é chamado, o servo de Deus é chamado. O segundo, ele tem que romper com a situação onde ele está. Sai da tua terra, da tua parentela. Chamado, daí ele sai. Abraão sai. Você também, ouviu? Você tem que romper com o mundo. Daí depois você entra num período de devoção e obediência. Você é o aprendizado, o desenvolvimento. Aí nesse instante você é capacitado para trabalhar e por fim receber a terra prometida. É a trajetória do herói. Então, você pode falar assim, mas eu ainda não estou no meu ministério, eu ainda não conquistei a minha terra. Você está ainda no processo de devoção e obediência. Faça-o de maneira perfeita, faça-o a maneira de agradar a Deus. Você entendeu? Então esse é o propósito do livro de Josué, apresentar essas situações que aconteceu com Josué e também com todo o povo de Israel. Aqui é interessante que, vamos falar na divisão, que eu quero chamar a atenção para essa divisão da terra prometida, mas vamos ver primeiro a divisão, não da terra prometida, mas a divisão do livro de Josué, que o próprio comentarista vai usar a divisão que nos é apresentada na Bíblia de estudo pentecostal. Então, você olha aqui, o livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos Hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de estudo pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira. Então, está aí o texto da própria lição, né? E como que é essa divisão? A primeira divisão é a preparação para a conquista, do capítulo 1 ao capítulo 5. Então, nesse instante que Deus vai chamar Josué, Deus vai dar algumas instruções para ele, preparar ele para a própria conquista. A segunda divisão é a conquista efetiva, do capítulo 6 ao capítulo 12. Você entendeu? Então, do capítulo 6 ao capítulo 12, vai ser a conquista, e aí as lutas contra Jericó, a luta contra Ai, os Gibeonitas, enfim, vai ter aí toda a parte de conquista. A terceira divisão, e aqui é interessante, é a divisão da terra, do capítulo 13 ao 22. Veja só, é um período bastante extenso, praticamente mais da metade do livro de Josué, dedicado à divisão da terra. E aí o último é só a mensagem final de Josué, que é quando ele está se despedindo. E eu quero chamar a atenção para essa divisão da terra. Eu não sei, eu até me arrisco aqui falar, mas a leitura é cansativa, a leitura desse período aí do capítulo 13 ao 22, que você vai começar a ler a terra de vai até onde, e é cansativo, é exaustivo essa leitura. É como você tentar ler um mapa sem ter a figura do mapa na mão, né? Tantos metros para cá, faz divisa com... Enfim. E por que isso às vezes é cansativo para nós? Porque nós não damos o devido valor para essa cena. Porque o que é essa divisão? Essa divisão para o povo judeu, para o povo hebreu, é a efetivação da sua conquista. É a clara evidência de que tinham de fato ganhado a promessa. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, você talvez, alguns jovens que estão ouvindo, talvez já compraram sua casa própria, um apartamento, ou financiou, ou estão ainda nesse trabalho. Mas se você já tem, você vai entender, senão você pergunta para o seu pai, que tem a sua casa própria. Sabe quando você chega no cartório e o pai fala assim, você pega assim e fala assim, essa é a escritura da minha casa. A descrição da escritura da sua casa é algo chato de se ler. Do lado norte tem tantos metros, vai ter o lote tal, do lote tal ao lote tal. É uma coisa chata e cansativa de ler. Mas para o dono daquela escritura, para o dono daquela posse, aquela é a descrição da sua promessa. Eu quando comprei minha casa, meu apartamento, eu li aquela escritura dezenas de vezes, e me agradava. E eu me sentia... A escritura do vizinho pouco me importava, estava escrito praticamente a mesma coisa, só mudava alguns metros de distância. Mas a dele não me agradava, mas aquela minha me agradava. Por quê? Porque aquela se referia a mim. Então o povo de Israel, quando lia Josué, nos capítulos 13 a 22, que era a divisão, aquilo alegrava eles, porque eles olhavam para aquela cena e falavam assim, Deus nos deu o que havia prometido. Então aquilo causava neles grande alegria.
E assim, não que eu vou falar que no céu temos terras e tudo mais demarcada geograficamente, não é isso que eu quero dizer, mas é a mesma coisa que quando chegarmos ao céu. Ali vai estar a efetivação da nossa conquista. Ali vai estar a efetivação daquilo que Deus nos deu. Então, você olha para Josué e lê essa cena e às vezes fica um pouco entediado, porque você não entende o valor que aquilo tinha para o povo naquela época. E você quando chegar lá, é igual é igual genealogia, né? Genealogia, você lê genealogia e fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, aí atire a primeira pedra em mim, aquele que nunca pulou esses nomes todos que eu já pulei. Não recomendo isso mais, pulava quando não tinha tanta maturidade assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Se o nome daquele cidadão está lá, tem um motivo. Só de brincadeira, só de brincadeira. Imagina quando você chegar no céu, encontrar um tal de Mená lá no céu, e ele falar assim, você já leu a Bíblia inteira? E você vai falar, já li. Você viu meu nome lá? Meu nome está na genealogia de Jesus. Aí você fala, não sei. Rapaz, meu nome está lá, poxa, foi a única coisa que eu fiz, eu estava feliz da vida. Se o seu nome, jovem, tivesse na Bíblia Sagrada, você ia fazer questão de que a gente lesse, não é verdade? Então, se o nome daquele cidadão está lá, daquelas pessoas está lá, está com algum propósito, e faça questão de ler e entender, assim como essas divisões. Deus tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu, para tudo aquilo que ele escreveu, inclusive para você e para mim. É aquilo que diz, né? Se você está vivo, é duas certezas que nós temos em relação a você e a Deus. Primeiro, que Deus tem um propósito contigo. Então, é a primeira certeza. Se você ainda está vivo, Deus tem um propósito contigo. E a segunda certeza é que Deus tem um propósito através de você. Então, não só contigo, mas usando a você num propósito ainda maior. Então, fique tranquilo que Deus ainda vai trabalhar contigo. Então, essa é a divisão, voltando aqui para o texto, a divisão do livro de Josué, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal. E o terceiro subtópico desse item 2 vai falar sobre o valor, né? O valor do livro. Primeiro, e obviamente, o grande valor histórico, né? Os israelitas olham para esse livro como falam assim, aqui está claramente a nossa terra. Deus cumpriu o que havia prometido. Só que para nós existe, além desse valor histórico, um valor espiritual muito grande. Por quê? Você vai ver que Josué não omite nenhuma das suas falhas. Josué vai escrevendo, escreve seus grandes acertos, mas também as suas grandes falhas, algumas derrotas, algumas precipitações que ele teve. E não obstante as falhas de Josué, Deus ainda cumpre a profecia, Deus ainda cumpre os seus desígnios. É como se Deus dissesse assim, olha, eu não coloquei sobre você a responsabilidade integral do cumprimento da minha profecia. Eu, Deus, sou responsável e vou usar a você. Ah, mas eu sou falho, eu sou limitado. Deus entende, Deus conhece, você sabe da nossa estrutura, sabe que somos pó. O importante é colocarmos nas mãos de Deus, nos colocarmos na mão de Deus, confiar nele e fazer a vontade dele cumprir. Então, Deus sabe que vamos errar. E quando Deus prometeu e Deus tem um propósito, Deus conhece o fim desde o começo. Então, Deus nunca será pego de surpresa. Então, o que precisamos fazer? É nos colocar debaixo das potentes mãos de Deus, confiar nele e ter certeza que ele tudo fará. Se algo sair errado de acordo com a sua visão, ou se você fizer algo que deu errado, reconcilie-se com Deus, conserte-se com Deus, busque a presença de Deus e continue a trabalhar, continue a lutar, porque Deus está trabalhando contigo. Foi assim com Josué. Josué teve grandes conquistas, algumas falhas, não obstante as falhas, Deus ainda continuou trabalhando com Josué, Deus ainda continuou usando Josué para cumprir o grande desígnio de Deus. Vale até a gente lembrar, meus queridos, que Deus entregou o filho dele para morrer na cruz em nosso lugar, quando éramos inimigos dele. Você acha que por um acaso Deus te abandonaria agora? Não faz sentido, não faz sentido.
Então, se nós, quando éramos inimigos de Deus, recebemos de Deus o privilégio e o presente de ter o seu filho morrer no nosso lugar, quanto mais agora que somos reconciliados com ele. O próprio apóstolo fala isso. Então tenha certeza que Deus está no controle de tudo e também conta contigo. No terceiro tópico, antecedentes históricos, né? E o deserto, aí o primeiro subtópico, o deserto chega ao fim, Então, a liderança de Josué dá um novo início, né? Para trás ficou o deserto. Então, veja só, não teremos mais, com Josué, e o povo já estava entendendo, não teremos mais nuvem nem coluna de fogo. Isso ficou para o tempo do deserto. Não teremos mais maná. Isso também ficou para o período do deserto. Então, essas provisões estão ficando para trás. Agora é um novo tempo. Então você fala assim, mas estou perdendo a provisão de Deus? Não. Só estamos falando que está mudando o tempo. Porque também não viveremos mais em tendas, viveremos em casas. Vocês entendem? Então, as fases vão mudando, o amadurecimento do povo, a situação do povo, o deserto fica para trás e as provisões do deserto ficam para trás. Agora nós entramos numa terra, as provisões daquela terra vão aparecer. A bênção naquela terra vai aparecer. E isso é importante porque a gente tem que entender que as coisas mudam na nossa vida e isso está no controle de Deus. A Bíblia vai falar assim em Salmos 20, no versículo 7, olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção ao nosso Deus. O que eu quero chamar a atenção com isso? Que às vezes estamos vivendo num período e recebemos bênçãos de Deus, e aí esquecemos de confiar em Deus e confiamos na bênção. Erramos, não devia fazer isso, não devia. É um erro a não cometer. Às vezes Deus nos deu um exército, aí você fala assim, o exército de Deus, bênção. Mas peraí, você está confiando naquilo que Deus te deu ou no próprio Deus? Porque Deus deu e Deus pode tomar. Jó disse isso. Tudo está na mão de Deus. A única coisa que não sai, a única coisa que não pode é o próprio Deus. É ali que depositamos a confiança. Só para você ter uma ideia, vamos ver de confiança, porque ir para o deserto, às vezes você fala assim, deserto é coisa ruim, mas deserto tem um fim. Veja só, versículo 23 de Salmos, Salmo de número 23. Olha só que interessante, bastante conhecido, né? Mas veja só como que Deus trabalha na nossa vida. Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Conhecidíssimo. Olha o que Deus faz. Ele, Deus, o Senhor, me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar. Leva-me, né? Ele, de novo, né? O Senhor, leva-me junto a águas de descanso. Me faz repousar e me leva a águas de descanso. Refrigera. Quem refrigera? Ele, o Senhor. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale... Peraí, quem foi que andou no vale? Foi Deus que mandou? Não. Então, ele me faz repousar, ele me leva junto às águas, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas. Mas quando eu andar, você percebeu? Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, ou seja, tá claro ali que não foi ele que me levou naquela cena, então houve algum desvio ali, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, algo que eu fiz e a consequência veio direto, fui para perto do vale da sombra da morte, não vou ter medo. Por quê? Porque o Senhor está comigo, e aí vai falar de vara e cajado, né? De correção. A vara e o cajado me consolam, porque ainda que eu fiz algo de errado e que me levou para o deserto, porque pode ser que eu vou para o deserto porque Deus me mandou. Veja só, Jesus foi levado para o deserto porque Deus havia mandado, o Espírito levou Jesus para o deserto. Mas pode ser que eu vou para o deserto por consequências das minhas desastrosas situações. E deserto com Deus é uma coisa, deserto por minhas escolhas é outra. Mas independente da situação, confie sempre no Senhor. A vara e o cajado do Senhor, a correção do Senhor é muito melhor. Davi falou isso. Davi, quando errou, ele disse assim, eu prefiro ser corrigido pelo Senhor, que eu sei que Ele é misericordioso e Ele vai me ajudar. Então, o deserto chega ao fim. Sempre haverá fim para qualquer deserto, tá bom?
E o segundo subtópico desse item, as últimas palavras de Moisés. É um tópicozinho bastante pequeno, vale até ler, né? Com o fim da caminhada pelo deserto, o deserto tinha chegado ao fim no tempo anterior, o povo chega à fronteira da terra prometida. Por orientação do Senhor, Moisés convocou o povo para uma reunião, pois ele sabia que morreria em breve. Moisés sabia que morreria em breve sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Gente, preste atenção. Feliz é aquele que tem o prazer, o seu prazer na lei do Senhor. Porque Deus sempre vai chamar atenção para a lei dele. Então, feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Se você ainda não tem prazer na lei do Senhor, comece a trabalhar comece a trabalhar para ter. Porque enquanto você não tiver, Deus vai estar sempre chamando a sua atenção para a lei do Senhor. E quando você olhar para a lei do Senhor e sentir prazer, né, como diz o salmista, vai ser mais gostoso, vai ser prazeroso, obviamente, viver junto do Senhor. Então, as últimas palavras de Moisés, antes mesmo de Moisés morrer, Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, esse povo todo mudou, já não é mais aquele povo do Sinai, aquele povo tinha ouvido a minha lei por você, e aí, quando você vai entrar na conquista até Canaã, eu quero que você de novo fale para todos eles toda a minha lei de novo, para que eles entendam que quando entrarem em Canaã, eles precisam seguir a minha lei. O terceiro e último subtópico, um novo tempo de fé e expectativas. E aqui é interessante, meus queridos. Porque é um tempo de fé e expectativa. O povo está todo ali na beira para conquistar Canaã, né? Então ainda antes do Rio Jordão. Então eles estão naquela expectativa. Vamos ganhar, vamos para cima, vamos lá. E esse tempo de fé e expectativa é interessante porque a Bíblia vai falar assim, olha, onde você colocar a planta do teu pé te darei por herança. Não é verdade? Só que veja que interessante, você primeiro tem que pôr a planta do pé. Tem que primeiro colocar, senão eu não vou te dar por herança. Não é assim, olha, eu vou te dar por herança e depois você vai lá. Não, Deus falou assim, você vai primeiro, que eu vou contigo. Entendeu? Então você precisa ter essa fé, você precisa ter essa iniciativa, você precisa buscar primeiro. Agora você fala assim, né? Nós estamos vivendo, obviamente, período de quarentena, onde está todo mundo recluso. Assim, eu vou ficar deitado no sofá até a hora que Deus mandar a bênção na minha vida. Queridão, não é assim que funciona. Você tem que desenvolver, tem que produzir, tem que buscar. Busca na lei do Senhor, busca a presença do Senhor. Vai buscando o Senhor, que onde você for colocando o pé, onde você for passando, as conquistas de Deus virão. Então, a bênção, os milagres acompanharão você. Mas se você ficar parado, não há nada para acontecer. Então, aqui é um tempo de fé, tempo de expectativa. Você precisa ir, porque Deus fará acontecer. E a gente vai ver, todo o comecinho do livro de Josué, que Deus fala para Josué várias vezes assim para ele, assim, olha, esforça-te e tem bom ânimo. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Fique feliz e tenha força. Não desanime, não desanime. Eu sou contigo, mas se você desanimar, eu não vou mais. Eu quero que você vá lá. A promessa é para você, você tem que lutar. Se você se esforçar e tiver bom ânimo, você vai ganhar, você vai conquistar. Para nós isso é importante, porque quando a gente olha para as nossas vidas, muitas vezes a gente fica falando assim, mas Deus fez aquilo com fulano, fez aquilo com Beltrano e comigo. Meu queridão, presta atenção. Deus trabalha com cada um de maneira singular. Deus não tem receitinha de bolo, não. Mas o que você tem que fazer? Você tem que se colocar na posição. Você tem que se esforçar, tem que ter bom ânimo. Quando Deus chama Gideão, fala assim, varão valoroso, o Senhor é contigo. Não é varão preguiçoso, o Senhor é contigo. Não é varão sem vergonha, o Senhor é contigo. Não, é varão valoroso. Deus já via nele um trabalho, uma conquista, uma busca por fazer uma coisa diferente. Via em Josué que ele não se conformava com o mundo, ele lutava para ter as coisas melhores. Então a bênção de Deus vai seguir aquele que está se esforçando. Aquele que está se esforçando. Agora, se você ficar, como diz o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, olha, pode até ser que Deus te use, porque eu não vou falar limitar o poder de Deus.
mas não é bem assim que a gente vê acontecendo com os grandes homens de Deus. Amém? Então, esses são os tópicos da nossa primeira lição. É isso que traz o livro de Josué, essas grandes divisões, esse grande valor histórico. Nós vamos estudar ao longo desse trimestre essa grande bênção que é esse livro de Josué. E para concluirmos, né, a conclusão da nossa lição, né, quando você olha para Josué, ou o próprio livro de Josué, ou a história de Josué, o que você vai concluir tudo ele e fala assim, ó, o quanto é glorioso, glorioso, glorioso confiar em Deus. O quanto é importante, o quanto é prazeroso estar debaixo da vontade de Deus. Porque aí, meu irmão, as muralhas de Jericó caem. As muralhas de Jericó caem. Você vai falar assim, poxa vida, eu fui pra guerra com trombone. Fui pra guerra com instrumento de... Você entendeu? Presta atenção, Deus fará maravilhas. Tão somente esforça-te, tenha bom ânimo e confie no Senhor. Amém? Eu quero agradecer essa oportunidade que você esteve me ouvindo. Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos acompanhar todas as lições desse maravilhoso livro de Josué, que será ao longo desse trimestre. Que Deus abençoe em nome de Jesus.